Você lembra o que você usava? Você tinha Cybershot? Como que você gravava na época, os primeiros vídeos? Eu chorei. Minha mãe me deu uma câmera. Tudo. A mamãe sempre... Eu acho que minha mãe foi minha fã número 1. Ela trabalha comigo até hoje. Ai, que Sério? foda. Sim, ela me deu a minha primeira câmera. A gente comprou lá no centro do Rio uma Nikon, assim, tipo, muito... Então você já começou de Patrícia. Amiga, eu sou Patrícia. Você começou de sou Patrícia. Patrícia. Porque era essas Nikon tipo essas. Já com lente. Lente. Era das babadeiras. Era babadeira, mano. Eu já tinha microfone. Eita, meus amores. Começou. Porque quando é pra começar, gerei. Alô. Mas era isso, tipo assim, porque eu não tinha muito limite no meu cartão de crédito quando eu era estagiário. Só que minha mãe, pra ela me ajudar, o que ela fazia? Ela parcelava no cartão dela e eu pagava a ela, entendeu? com o dinheiro do estágio e já rolava um AdSense ou O AdSense era muito pouco, assim, não a nível de me sustentar. Então, tipo, eu lembro que na época era, tipo, $100 eles te pagavam, que dava, tipo, na época R$300, hoje dá um pouco mais. Então, tipo isso, entrava um dinheirinho eu fechei um freela de designer gráfico e pagava e tal, tipo, então ela me ajudava muito nesse sentido. Era business mesmo. Era porque, empréstimo tipo assim, com a mamãe. eu assisti um canal chamado Daily Grace, que era uma menina que fazia sketches de humor diariamente. Foi por isso que eu queria fazer o vídeo todos os dias, porque ela fazia vídeo de segunda a sexta, e todo dia tinha um tema e tal, e eu amava ela. E aí eu falava, olha mãe, eu pesquisei, eu vi que a câmera que ela usa é essa, o microfone que ela usa é esse, custa tal. Mas vi aqui uns negócios e esse da Nikon é mais barato e vai fazer o que eu quero. E esse microfone aqui, que na época era tipo muito vagabundo, mas era o que tinha. Então, tipo, eu peguei o setup ideal, peguei uma versão mais barata, minha mãe comprou pra mim a mais barata e eu ia pagando ela, entendeu? E aí dava tipo R$300 por mês. E dá pra você usar desculpa. E mãe, você sabe que eu vou usar muito na faculdade, né? Imagina, vou ter aula de fotografia. Pra ela, eu acho que foi mais uma questão de, tipo assim, tá bom, filho, vamos ver o que isso vai dar. Não sei se ela tinha muita expectativa. Mas, tipo, como eu morava com ela, eu ganhava R$1.000 e eu gastava R$1.000, entendeu? Não tinha muito essa conta pra pagar, luz, não tinha. Então, eu fazia, olha, vai dar isso no seu cartão, eu te pago todo mês. E eu pagava certinho mesmo. Então, tipo, porque eu sempre trabalhei muito. E aí dava certo. Então eu comecei com uma câmera, com um microfone, gravando sketches de humor diariamente. E deu. E aí eu comecei a falar de make, a galera gostou. Comecei a falar de beleza, por exemplo, do Fit Plus. Não, do Chuchu. a laser. A galera gostou, então eu percebi que a galera era interessada na minha vaidade. Porque, tipo, na época, menino se maquiar não acontecia, era tipo assim, não tinha. Não tinha ninguém. E aí, e se tinha, era esquisito. Tipo, não tinha Drag Race, gente. Eu acho que tinha a primeira temporada de Drag Race que passava... Muito nichado. Que tinha que pagar o canal na pra ver. VH1, que não via nem com o pacote mais barato da TV a cabo, entendeu? Então era muito, só se você soubesse do rolê. Então não tinha nada disso. Se você é um menino que se maquia, você tá querendo ser mulher. Eu já ouvi muito isso. Então, era meio que assim, era meio assustador, entendeu? E eu acho que colocar isso na internet era meio que natural pra mim, porque na minha casa era muito... Se minha mãe tinha preocupação, era muito... Ela não deixava transparecer, nem minha mãe, nem meu pai. E era natural pra mim, mas a galera se interessava, entendeu? O que esse menino tá usando maquiagem, base, essas coisas? Então, acho que foi uma chave que virou na minha cabeça. Putz, a galera tá interessada em saber do meu ritual de beleza e tal. E foi aí que eu fui descobrindo minha vaidade. Porque quando você é LGTV... descobrir a sua vaidade, sua confiança é um processo que às vezes demora muito. Tem gente que não consegue, que vive no armário a vida toda porque não tem autoconfiança de falar, é isso que eu sou. E aí esse processo meio que foi captado pra mim no YouTube, antes mesmo da galera me conhecer fazendo resenha no TikTok. Então e pra mim foi algo super natural. Então eu falava de beleza como se eu tivesse propriedade de falar do que eu tava falando. Só que na verdade a galera ficava tipo... Você tinha propriedade nas suas vivências e você colocava ali no YouTube e funcionava. Sim, era natural pra mim, mas pra galera não era. Tipo assim, o que um homem quer fazer de maquiagem? Entendeu? Não era, tipo, nem entende. Maquiagem é coisa de mulher, só mulher entende. Pra marca entender que menino falando de maquiagem funciona... Foi um passo muito grande, entendeu? Então eu vivi um pouco essa mudança do agora é legal, entendeu? E aí a gente pode falar de gênero aqui de 50 anos, porque eu tô nessa vibe ainda. Eu me refiro a menino porque era como eu me referia na época. Mas aí, enfim,
era muito diferente. Então, tipo, eu acho que foi curioso. E aí veio outras pessoas. Veio a Rômulo Crica, veio o Vitor Nogueira. Então, essas pessoas começaram a criar mais nomes e aí rolou. As marcas começaram a entender Que funcionava, que a galera tinha interesse, porque você tem um público, tem quem consome. que a gente tinha propriedade pra falar, que a gente tinha vaidade também. E aí rolou, porque na verdade o menino usa maquiagem há 100 mil anos, né? Mas não era uma coisa, tipo, se você era padrão normativo hétero, você escondia, ou era uma coisa muito, tipo, num aniversário eu uso, ou então se você é na TV, no business, fazia. Mas era uma coisa de mulher, assim, falando entre aspas, né? Naquela época era tipo, era feito pra dona de casa. As marcas queriam falar com donas de casa ou mulheres que trabalham. E é isso, não tinha meninos de maquiagem. Pra quem vai falar com meninos de maquiagem? Então eu vi um pouco dessa mudança acontecer e foi muito legal, porque foi o mesmo momento que eu tava descobrindo minha vaidade. Como eu falei, minha mãe não se maquiava, então eu não tinha esse referência. contato. Não, eu queria falar de moda. A minha referência era moda. Eu queria muito trabalhar com moda. E aí, eu acho que eu levo um pouco de fashionista até hoje, assim. Mas aí a beleza foi acontecendo porque a galera na internet ficou curiosa. E aí eu fui falando mais sobre. E acabou que depois eu virei só isso. Porque eu fechei um contrato com a Ruby Rose, foi a primeira marca que eu fechei contrato. Aí eu já tinha uns números mais... Eu voltei meu conteúdo todo pra make, quando eu percebi que a galera tinha muita curiosidade. E eu entendi esse movimento do mercado da internet. Virei meu conteúdo todo pra make. Aí, um ano, assim, depois, a Ruby Rose fechou um contrato comigo. E aí, eu peguei todo esse dinheiro e vim pra São Paulo. Eu me mudei. Isso que eu queria entender. Qual foi o momento que você sentiu assim, precisa estar em São Paulo? Porque Rio de Janeiro é uma capital. Sim. Mas geralmente todo mundo ouve, São Paulo você tem grandes oportunidades. São Paulo tudo acontece, você tem que ir pra São Paulo. Quando você sentiu que você precisava, e era uma necessidade estar aqui, que você não precisava, você conseguia gravar as coisas do Rio, mas necessidade era estar em São Paulo. Então, eu gravava muito sobre make no quarto, na casa dos meus pais, no meu quarto, era muito cômodo pra mim. Beleza. E aí eu fechei esse contrato com a Ruby, só que nessa época que eu fechei esse contrato, eu tava vindo muito pra São Paulo a convite de marca. Porque, tipo, a marca não pagava a minha presença, não era publicidade, né? Hoje em dia eu tenho até, talvez, tipo, eu só vou em evento pago. Não é a realidade, mas hoje, se eu quiser fazer isso, eu consigo. Você Naquela pode. época... Você já é referência, já tem um caminho aí. Muitos anos já de é trabalho. famosa. Não, Sim. famosa não. Você já é Mas famosa. no meu ramo de maquiagem, eu já trabalho há muito tempo. Então, se eu quiser dar essa carteirada pra trabalhar menos, tipo, eu só vou em evento pago e aí... Mas não eu vou em vários eventos que não é pago. Mas na época, eu sabia que pra eu entrar, né, era uma panelinha. Até hoje é panelinha. Sim. Então, eu fui sendo convidada pra eventos, eu falei, é minha oportunidade pra entrar na panelinha. Então, Pra ser vista também. não tem circular. como. Tipo, e no Rio não tem escritório de nada, não tem evento nenhum. Então eu já tava vindo pra São Paulo muito. E aí foi na mesma época, mais ou menos, que o meu conteúdo no YouTube tava dando uma viralizada. De tipo, eu fazia um quadro chamado Expondo Verdade, que eu falava sobre o RuPaul, sobre tal. E aí foi na época que também um vídeo meu viralizou em todas as plataformas, que eu me transformei em Dua Lipa. Porque todo mundo comentava. Eu não me acho parecido com a Dua Lipa, tá? Eu fiz pela piada e a piada pegou. Aí umas páginas de humor no Facebook e no Twitter pegou também e começou a viralizar o conteúdo. E o vídeo começou a dar muita view. Naquela época, pra mim era muito. Quando bateu 100 mil vídeos, Quando eu falei... foi? Mais ou Foi menos? uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. Nossa, a Dua também tava começando ali. Começando, foi na época de New Rules. O look que eu fiz foi New Rules. Tá. E aí, a galera... E aí eu tava vindo muito pra São Paulo, porque eu mesmo não recebendo dinheiro, a marca não pagava nem a passagem, nem a hospedagem, nem nada. Mas eu sabia que se eu quisesse entrar na panelinha, esse era o momento de conhecer pessoas, de estar... E até de fazer collab. Tipo, os meninos do Diva Depressão foi um dos canais, assim, maiores que me deu uma puta oportunidade na época. Eu sou grato pra eles até hoje. Muita gente me conhece dessa época, tipo, de que o vídeo da Dua Lipa... viralizou, os meninos do dia falando, nossa, que genial, postaram uns stories me marcando. E aí rolou a collab, eu vim pra São Paulo, então, tipo, tava rolando muita oportunidade de collab, tava muita oportunidade de job. Não de job, quem dera, de ir em evento e tal. E aí eu tava botando, tipo, 2 mil, 3 mil reais de passagem e hospedagem por mês. Eu falei, nossa, com esse dinheiro eu
consigo morar lá. consigo morar lá, entendeu? E aí eu peguei um AP e fiquei aqui. O momento que você viu que tava mais sério, que você já tinha uma agência, porque quando você começa na internet, você começa ali despreparado, você não tem pra onde ir. Sim. Mas tem um momento da tua carreira, quando viraliza algumas coisas, que as agências vêm pra procurar. Uhum. Você já tava em São Paulo ou tava no Rio? Ou... Quando eu comecei a viralizar, em alguns meses, acho que uns 5 meses depois eu vim pra São Paulo. Mas eu vim, eu tinha uma agência na época, que a menina trabalha comigo até hoje. Mas realmente eu vim com a cara e com a coragem, eu não sabia de muita coisa. Porque, inclusive, no início eu me sentia muito só, porque eu achei que eu ia chegar aqui em São Paulo e ia ser Sex and the City, né, meu amor? Achei que eu ia ser a Carrie, fazendo compras, e a realidade não foi essa. Tipo, cheguei aqui, eu não tinha tantas amizades assim quanto eu achava. Então, tipo, porque eu vim, a minha experiência era evento. Aí no evento todo mundo é legal, né? Sim. Só que a gente sabe que no dia a dia, tipo, não... É muito difícil você parar pra ficar sendo amiga da pessoa saindo todo dia. É muito difícil. E o rolê de São Paulo é muito, muito diferente do que... Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro. Então eu cheguei aqui, eu me sentia meio sozinha, mas rolou, entendeu? Acho que vim focada no trabalho e...